Se alguém quiser seguir-me, anuncie-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um programa de histórias para pensar e arrasar. Ora, hoje vamos exatamente pensar e arrasar sobre a cruz. A cruz que, em primeiro lugar, e antes de mais nada, remete-nos para a cruz de Cristo, para aquele ali que derramou o seu sangue, para aquele que do alto da cruz nos redimiu. Mas esta cruz remete-nos para uma outra cruz, aquela que cada um de nós deve carregar com todo o amor, aquela que há de conduzir-nos à glória da ressurreição. Pois hoje venho falar-vos exatamente da cruz, uma vez que esta semana a Igreja celebra a festa da exaltação da Santa Cruz. Essa cruz que foi, diz a tradição, diz a história da Igreja, descoberta por Santa Helena e que, em caso de dúvida, por ela ter desenterrado num local que lhe tinha sido, inclusive, revelado e ter descoberto as outras cruzes, não nos esqueçamos da cruz do mau ladrão e do bom ladrão, dados os milagres que aconteceram com uma daquelas cruzes descobertas, atribuiu-se aquela cruz então à cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa cruz está, sem dúvida, o maior pedaço dela guardada na Santa Sé, mas várias relíquias também da cruz foram espalhadas pelo mundo. Sabemos, inclusive, que às vezes alguns dizem com graça, ou às vezes com menos graça, que se juntássemos todos os pedacinhos da Santa Cruz que existem pelo mundo, daria uma cruz maior do que a de Cristo. Isso é falso. Aliás, quem começou isso foi um autor protestante com espírito de deboche. Deboche? Sim, de gozo com a Igreja. Infelizmente é daquelas coisas como quem diz menti, que alguma coisa fica, e essa mentira tornou-se tão popular que já vi muitos cristãos a repeti-la. E não é assim. De fato, a Igreja sempre teve muito cuidado com aqueles pedaços do santelenho, são assim chamados, que pertencem a essa relíquia da cruz de Cristo. Tanto que é assim que uma relíquia da Santa Sé, para ser autêntica, ela possui um selo que é atribuído pela Santa Sé, um selo que não é com muita facilidade produzido de outras formas, e por isso o santelenho, que é colocado muitas vezes à adoração dos fiéis, em geral, e se tem lá na paróquia, pode inclusive tentar notar, tem esse selo de autenticidade da Santa Sé como uma relíquia que dali saiu, daquele pedaço do santelenho. Então, há certas frases assim enigmáticas, tristes, que hoje em dia estão na boca de muitos fiéis e que criticam assim subtilmente a Igreja. Eles estão-se a usar de frases do próprio inimigo, que não são nem verídicas. Mas voltemos a falar sobre a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é uma representação que encontramos, de certa forma, no Tau, naquele T com que o anjo marcou todos aqueles que tinham filhos primogênitos e que se haveriam de salvar. Lembra-se? Quando o anjo exterminador, num dos castigos infligidos ao faraó, que não queria deixar sair o povo eleito, todos aqueles que tinham as suas portas marcadas com aquele sangue, com o Tau, com aquela cruz, o anjo passou e o filho primogênito, o primeiro, não morreu. Não se esqueçam que era o que recebia, inclusive, a herança. Ora, tudo isso remete-nos para Nosso Senhor Jesus Cristo, para o Filho de Deus, para aquele que derramou o seu sangue,
para aquele que esticou os seus braços na cruz, por aquele que entregou a sua vida por nós. E não há maior amigo do que aquele que dá a vida pelos seus. Os cristãos, desde os primeiros tempos, traçaram sobre si o sinal da cruz. É outra coisa que às vezes também se diz por aí. Reparem que há alguns evangélicos, embora os católicos também são evangélicos, pode chamar-lhe pela palavra protestantes, para entenderem melhor àquilo que eu me refiro, que não traçam sobre eles o sinal da cruz. Acham que isso, inclusive, é uma invenção da Igreja, que não existe. Mas, quando nós estudamos a história da Igreja, descobrimos logo ali, nos primeiros cristãos martirizados, o sinal da cruz que traçavam sobre si. Nos relatos sobre os martírios provocados pelo imperador Décio, encontramos os cristãos a traçarem sobre si um sinal da cruz. Santa Margarida, por exemplo, traçou o sinal da cruz em frente ao seu pai, declarando-se cristã. Foi pelo seu pai, seu próprio pai, denunciada às autoridades. E conta os relatos que antes de ter sido decapitada, traçou um sinal da cruz para ter forças, e então o carrasco que diante de uma mulher tão jovem e tão bela estava hesitante se deveria desferir o golpe ou não, ela então deu ordem para que ele avançasse e cumprisse com aquilo que tinha de cumprir. E então ele desferiu o golpe final em Santa Margarida. E os relatos ali mostram-nos ela já a fazer o sinal da cruz. Não foi há muito tempo, inclusive, é que na história de Santo António também vos falei de como ele traçou um sinal da cruz na parede, desaparecendo assim a tentação, e estando até hoje na sede de Lisboa, sob a parede que acolheu esse seu sinal da cruz, aquela marca. Embora Santo António já é muito posterior, mas isto para vos dizer que sempre ao longo da história da Igreja, desde os primeiros tempos, desde os primeiros mártires, já se traçava o sinal da cruz. É, sem dúvida, o sinal de todo cristão. No ritual do batismo das crianças, a primeira coisa que faz o sacerdote, pais e padrinhos, à entrada da igreja, às vezes fora dela, o ritual até isso permitiria, pois aquela criança vai entrar na igreja, vai se tornar membro da igreja. Mas o sinal distintivo com que é marcada aquela criança pelo sacerdote, pelos seus pais e pelos seus padrinhos é o sinal da cruz, o sinal de todo cristão, o sinal que devíamos portar, o sinal que devíamos com autenticidade fazer. Que bonito seria se o sinal da cruz fosse um sinal bem realizado. Às vezes vemos algumas pessoas que passam à porta de uma igreja, quase que olham para um lado e para o outro, ficam quase com vergonha, respeito humano, de fazer um sinal da cruz e fazem ali uma lambisgoia qualquer. Não é sinal da cruz coisa nenhuma. Lambisgoias parece um xalamaleques. Jesus, que é isso? Que bonito é quando se traça um sinal da cruz solenemente sobre a pessoa. Que feio é quando fazemos, parece que uma cruzinha invertida, que temos um respeito humano, e eu peço até perdão por estar a fazer, mas há algumas pessoas é inimitável. Não dá nem para repetir aqui a forma como fazem. Com rapidez, com desprezo, com respeito humano. O sinal da cruz devia ser bem realizado. É um testemunho público da nossa fé. E é muito importante nos dias de hoje testemunharmos a nossa fé publicamente. Ora pois. No último programa eu falei-vos de São Gregório Magno.
Sabem que São Gregório Magno contava uma história. Não vou contar a história de São Gregório Magno. Vou contar-vos uma história muito rápida, escrita por São Gregório Magno. Ele diz que certa vez um cristão, não encontrando um refúgio, não encontrando um lugar onde se abrigar, acabou por refugiar-se num antigo templo pagão. E ali, uma vez que estava num lugar pagão, fez um sinal da cruz antes de descansar. E teve um sonho. Um sonho de que apareciam uns demónios e aqueles demónios começavam uns com outros a falar de um pecado que tinha cometido o bispo daquela cidade. Aquele homem ouviu os demónios a contar tudo aquilo e no próprio sonho assustou-se, e quando tal diz que os demónios se dão conta da presença dele ali, e quando vão até ele, dizem: este não, este fez o sinal da cruz, este está marcado pela cruz. E então os demónios fugiram dali. O homem acordou com uma impressão tremenda, e este fato é verídico. Foi então ter com o bispo local e disse: senhor bispo, eu tive um sonho, e nesse sonho apareciam os demónios, e os demónios contavam que o bispo tinha cometido este pecado assim. O bispo ficou vermelho. Era uma coisa oculta, ninguém sabia, era impossível saberem, mas ele tinha feito aquilo sim. Depois ele contou-lhe a história, que devido a ter feito um sinal da cruz antes de adormecer, por ter essa marca, acabou, por assim dizer, por exorcizar aqueles demónios do sonho dele, pelo menos. São Gregório Magno conta essa história. Com o fato do bispo, ainda conta até mesmo pormenores do que é que o bispo tinha feito, que não vem aqui ao acaso. E conta o fato de como um sinal da cruz é exorcístico. E é mesmo. Pois por esse sinal, por essa cruz, veio a salvação para os homens e o desespero para aqueles que querem a nossa perdição. Meus irmãos e minhas irmãs, exaltemos, pois, essa cruz, tracemo-la sobre nós muitas vezes, não com superstição, mas com devoção, por termos nós mesmos a cruz dos nossos sofrimentos. Que seja sempre o Senhor Jesus, com o exemplo supremo e admirável, que nos ajude a cada um a carregar a nossa cruz, cada um a traçá-la com devoção sobre as nossas frontes. Estamos a chegar ao fim dos nossos programas de Histórias para Pensar e Rezar. Teremos novidades em breve. Provavelmente falar-lhes-ei no próximo programa. Não vão acabar. Eu já não estarei aqui em Fátima daqui a pouco, mas está tudo combinado para continuarmos com algumas surpresas. Não seria surpresa se eu contasse agora. Até ao próximo programa, se Deus quiser.